E aí, tudo bem? Eu vou te contar nesse vídeo aqui por que o governo da Irlanda é uma mãe. Antes de falar de auxílio, eu tenho que falar o que é primeiro, né? Muita gente confunde ajuda do governo, pensa que só tem a ajuda do governo e acabou. Não existe só essa ajuda. Por quê? Em tese, o auxílio do governo significa uma ajuda financeira para que você ou algum outro membro da sua família seja impedido de trabalhar. Por isso que o governo dá uma ajuda. Dentro dessa ajuda, tem a possibilidade de pedir ela dentro do site do MyWelfare. Então não é MyAccount, não é Ross, é MyWelfare. É o site correto que você pede todo tipo de auxílio do governo, não só o vários estabelecimentos ficaram fechados, tinha muita gente com medo e também, por exemplo, tinha alguém mais de idade em casa ou alguém que tinha uma saúde mais fraca em casa, a pessoa ficava com receio de sair para trabalhar ou dependente, se você está saindo de casa, você pode contrair a doença, então a pessoa ficava com receio de trabalhar por conta disso. Inicialmente, quando as pessoas estavam recebendo acima de 400 euros por semana, elas recebiam do governo 350, então o governo foi fazer o pagamento do auxílio do governo para muita gente, porque muitos estabelecimentos fecharam, ele foi pagar para muita gente. Só que ele precisava de um critério para pagar isso. Qual que foi o critério adotado? Era o salário anterior. Então, se você recebia mais de 400 euros por semana, por exemplo, era o meu caso, o seu auxílio do governo ia ser de 350 por semana. Então, 350 toda semana, 350 toda semana, que dava 1.400 por mês. Agora, se você recebesse um valor inferior a 200 por semana, você recebia 203. Tinham vários tópicos, o máximo era 350 e o mínimo era 203. Essa era mais ou menos a base que você poderia receber por semana. Só que teve um problema, foi exatamente o que eu coloquei aqui para você. Por exemplo, uma pessoa que recebe 1.400. Tinha algumas pessoas que aquele 1.400 estava bom, que a pessoa estava em casa, estava segura, ok, beleza, ela estava impedida de trabalhar. Só que quando os estabelecimentos foram abrindo de novo, a pessoa simplesmente não quis mais trabalhar. Você está identificando o problema, né? Não foi só uma pessoa que fez isso, não. Foram várias. Então imagina, vários estabelecimentos abrindo, mas não tem gente para trabalhar. E aí? Olha o problema. O auxílio do governo está sendo pago ainda, até hoje inclusive, e as pessoas preferem receber esse dinheiro do que trabalhar. Outro problema que aconteceu também foi que a pessoa estava recebendo o auxílio do governo e estava trabalhando, ou registrado ou não. Quando você não trabalha registrado, você pega cash hand e você pegava do governo na conta, ou você começava a trabalhar e não avisava pro governo: ó, governo, tô trabalhando. Não, descubra aí. E aí foi fazendo os dois ao mesmo tempo. Como a fiscalização do governo não é tão boa assim, sabe? Algumas pessoas conseguiam trabalhar enquanto recebiam. Enfim, mas eu não vou entrar nesse mérito, vou falar isso em outro vídeo que eu já coloquei especial para isso, beleza? Agora vamos para outro tópico: parentes, crianças e família. Esse tópico, quando você entra lá no MyWelfare, você vê que ele está dividido em tópicos. Estou colocando esses tópicos aqui para ficar mais fácil a sua visualização, para você entender de uma forma mais fácil. Dentro desses parentes, está dividido em vários. Os principais são paternidade, maternidade, auxílio de criança e auxílio de pais, certo? Como é que funciona isso? Paternidade e maternidade é quando você vai ter um membro da família novo, como por exemplo, maternidade, quando a mulher está grávida, quando a mulher recebeu o filho recentemente. Paternidade, quando o pai recebeu o filho recentemente, então quer cuidar do filho. Igualmente, o auxílio de parents, ele funciona de forma semelhante também, quando os pais têm o filho recente ali e querem fazer o pedido de auxílio para cuidar um pouco do filho, né? Dedicar aqueles primeiros passos, aqueles primeiros meses no cuidar do filho, na atenção, e o governo faz questão de ajudar, beleza? O de criança funciona para crianças abaixo de 16 anos, então aquelas crianças que não têm a possibilidade de trabalhar, aquela criança que só fica em casa, não tem como contribuir financeiramente em casa, então você tem a possibilidade de receber um auxílio, que esses auxílios, todos em geral, eles são bem baixos, certo? Eles têm um valor bem baixo, mas que é como se fosse uma ajuda mesmo. Porém, o que muita gente acha enganado é que, por exemplo, não é só pelo fato de você estar grávida que você pode pedir o auxílio, não. Não é só pelo fato de você ter um filho recente que você tem a possibilidade de pedir o auxílio, não. Tem vários outros critérios. E um dos principais dele é você ter o PRSI suficiente para você receber. O que é o PRSI?
é o Pay Related Social Insurance. Esse tipo de taxa, ele é o que mais se assemelha ao INSS do Brasil, certo? Vou colocar aqui uma comparação, entre aspas, para você se sentir mais íntimo com essa taxa, certo? Essa taxa, ela tem um objetivo de bancar o seu social welfare. Todo tipo de pagamento que você tiver, vai ser esse PRSI que vai bancar, certo? Então, você pode observar em seu payslip, toda semana, ele tem 3 tipos de taxas. Ele tem o PI, que é o Imposto sobre o Salário, tem o USC, que é o Saúde e Segurança, e o PRSI, que é exatamente esse. Se você paga o PRSI, você vai ter a possibilidade de receber esse auxílio algum dia, certo? Se você não paga PRSI, você não vai ter a possibilidade de receber o auxílio esse dia, porque se você não contribui com o governo, por que ele vai contribuir com você? Me diga aí, não vai. Então, o governo só vai ajudar quem ajuda ele. Mas eu pago essa taxa, eu não deveria pagar. Bom, mas o governo também não vai te pagar se você precisar. Você ajuda o governo e o governo ajuda você. É assim a troca. A taxa ela foi criada para te ajudar. Se você não ajuda, a taxa também não te ajuda. Simples assim. Se você não tiver o PRSI suficiente para receber o auxílio, você não vai receber. Outros tipos de auxílios também. Tem a possibilidade de você receber pensões, são para indivíduos acima de 65 anos. Você tem a possibilidade também de receber o auxílio desemprego, o Job Seeker, se você está procurando algum emprego ou se você está trabalhando part-time. Bom, são condições bem particulares que você consegue aplicar para que você esteja em processo de transição. Por exemplo, você está trabalhando, aí você sai do trabalho, você está procurando outro trabalho. Nesse tempo que você de transição, você pode aplicar para o Job Seekers, a depender da sua situação, claro, e para você não ficar sem nenhum tipo de retorno nesse tempo, certo? E também tem o auxílio de saúde. O auxílio de saúde ele se baseia em algum tipo de doença ou desabilidade, né? Traduzindo a palavra literalmente, alguma doença te impede de trabalhar. Vamos dizer, eu trabalho na cozinha e quebrei um braço. Como é que você vai cortar cebola se você quebrou o braço? Ah, você quebrou uma perna. Como é que você vai para o trabalho sem a perna? Não. Tem aquela impossibilidade de trabalhar. Você não tem a habilidade de trabalhar. Agora tem um detalhe, eu vou deixar aqui algumas observações. Primeiramente, o valor desses auxílios são muito baixos, certo? Então a pessoa pensa, ah não, eu vou pegar um auxílio, ficar em casa e não trabalhar. Vou colocar de antemão aqui para você que não vale a pena, porque os valores são muito baixos. Você vai poder receber, por exemplo, 160 de charge benefit, você vai receber 203 de auxílio. Então 203 você não faz nada, porque 203 é o bruto. Imagine o líquido, que tira 20% ainda. E trabalhar dá muito mais dinheiro, então não entendo realmente o pensamento das pessoas que preferem receber auxílio do que trabalhar, né? Realmente você gerar lucro é muito melhor para o seu psicológico, para o seu físico e para a sua saúde financeira. Porque eu vou colocar um exemplo para você aqui. Eu ganhava, lembra do primeiro exemplo do auxílio do governo? Eu sempre ganhei acima de 400 euros por semana. Então, vou colocar uma média aqui de 500, certo? Para ficar uma conta mais redonda. Comparando com os 350, certo? Vou colocar até um 400 aqui, vou chutar para cima o auxílio do governo, justamente para você ver que uma comparação de 100 euros já faz muita diferença. Então, vamos dizer que eu tinha 500 e 400. Só comparando esses 100, já dá 400 euros por semana. Então, 400 euros é muita coisa. Pagar meu aluguel, por exemplo. E por ano, dá 4.800 euros. Então, com esses 4.800 euros, pensa o tanto de coisa que você fazer com esses 4.800 euros. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E eu tô todo ouvido para você. Se tiver alguma dúvida, dica ou sugestão, pode mandar lá no Insta. E é isso, valeu!